Fala galera, tio Léo passando hoje muito rápido para dar uma dica muito importante em relação ao mal dos eletrônicos no desenvolvimento dos nossos filhos. Mas antes, eu não vou ficar pedindo nada demais para vocês. Eu só quero que vocês vão lá, dá o seu like e compartilhe isso aí para o máximo de pessoas possível, para o YouTube entender que o nosso assunto é de relevância. Vamos lá? Então, rola aí! Uou! Fala galera, o assunto de hoje é um assunto muito importante e de muita relevância mesmo. Eu preciso de você até o final desse vídeo. E se você gostar, compartilha isso para mais pessoas aí, porque isso aí é um patrocínio orgânico que você mesmo ajuda nós, da Aventura na Fazenda, a estar levando esse assunto de tanta relevância para o mundo e para muito mais pessoas. O assunto de hoje é um assunto relacionado ao uso excessivo do eletrônico. A gente entende, de fato, que é muito importante o uso do eletrônico, porém precisa ser administrado, ele precisa ser controlado. A gente entende que o uso do eletrônico hoje, ele nos beneficia de várias maneiras, para estudar, para trabalhar, para alavancar o nosso marketing digital e até mesmo para você estar em contato, se conectando com as pessoas que você mais ama. Pai, mãe, sobrinho, sobrinha, vó, vô, resumindo, nos beneficia de várias maneiras. Porém, o assunto de hoje vai ser um pouco mais alarmante. Vai ser para mostrar para você que o uso excessivo do eletrônico pode causar, de fato, estragos semelhantes ao uso de drogas, como cocaína e álcool. Léo, como que eu posso estar identificando essas dependências a eletrônicos, essas dependências de tablets e celulares com o meu filho? Então vamos lá, presta bem atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. E quando você entender isso, você compartilha para mais pessoas possível, para que você assim possa estar salvando de fato várias vidas. Então vamos lá. Primeiro, se o seu filho prefere ficar em tablets ou celulares, em eletrônicos, quando está em contato de festas, em reuniões familiares, com amigos, sinal vermelho. Uma das consequências da dependência é a diminuição ou a piora do contato social com amigos e familiares. Muitas das vezes eles costumam dizer que está tudo chato. Na verdade, que tudo é chato. Costumam dar sinais de descasos e dizer que está tudo muito ruim. Começam de fato a ficar irritadiços e de mau humor. Um outro sintoma muito importante da gente estar observando é a falta de interesse clara em outras atividades. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos que levaram seus filhos para um hotel fazenda. Chegando lá, que eles observaram e entenderam o quão viciados estavam as crianças ali nos eletrônicos, porque eles perceberam que nada era de interesse das crianças. Era tudo muito normal, eles não viam entusiasmo nas atividades quando as crianças faziam. Então o que acontece? Eles ficavam também loucos para dar a hora do intervalo das atividades para eles poderem voltar para a sede. Porque lá pegava o Wi-Fi e assim eles poderiam estar jogando, entrando em contato com o eletrônico. É muito engraçado isso porque é muito notório, é fácil de identificar e muitas das vezes a gente não entende. É como se o cérebro, como se os jogos, na verdade, eles fizessem cócegas no nosso cérebro. Nada mais lhe causa prazer a não ser jogar. Pesado esse código, né? Mas fica até o final, que aí você vai entender e poder compartilhar para mais pessoas. Você vai entender, por exemplo, o porquê que muitas pessoas trocam suas famílias para ficar o dia inteiro na porta do bar. Você vai entender também o porquê que muitas pessoas trocam sua cama quentinha para viver na Cracolândia. É isso que acontece com a dependência. A dependência ela faz alterações cerebrais. Ela faz uma alteração muito grande no nosso cérebro, fazendo com que a gente aumente, que a gente eleve totalmente o nosso grau de dopamina. Léo, mas o que é a dopamina? A dopamina ela é um neurotransmissor que ela é associada às experiências de prazer. E isso faz com que o dependente queira cada vez mais viver em contato com aquilo que lhe causa prazer. Na verdade, o tempo todo. E é exatamente isso que acontece com outras drogas, como cocaína, álcool. O dependente, quando ele fica abstinente, ele se manifesta com sintomas totalmente desagradáveis, com irritabilidade, ansiedade, ele tem toda uma alteração no seu humor e até mesmo na sua parte comportamental. Ele acaba se tornando até mesmo manipulador para que façam com que as pessoas aproximem ele em relação ao que ele é dependente, chegando a casos extremos de explodir
agredindo pessoas que fazem com que ele se afaste do eletrônico, de fato, dos próprios jogos. Léo, mas como cortar o mal pela raiz? Me ensina isso porque tá complicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até te passar esse código, mas você vai ter um dever de casa. Compartilha para mais pessoas, para que você mesmo possa estar patrocinando isso de forma orgânica e ajudar muitas mães, beleza? Vamos lá. Mediante a manipulação, eu vou te contar uma história que uma amiga me contou. Ela falou, Léo, eu tenho um filhinho de 4 anos, que você conhece, ele é muito amoroso e inteligente demais. Ele automaticamente baixou um joguinho para que pudesse vir da escola para casa jogando. E aí, não durou 15 dias para eu perceber o quanto ele estava viciado naquilo. Foi quando meu marido precisou fazer uma pequena viagem a trabalho e ele ficava ansioso, de tamanha ansiedade, perguntando, mamãe, quando o papai chega? Foi somente o meu marido chegar e ele ir direto aos braços do meu marido de forma educada, porque o interesse maior dele era pelo videogame, pelo jogo, né? Então, quando eu percebi aquilo, eu decidi cortar o mal pela raiz na hora. E aí, passaram-se 2 dias. 2 dias, e ela voltando da escola, sem o joguinho, e ela escutou um dizer da criança, mamãe, eu te amo tanto. E ela falou assim, eu também. Porém, ela olhou no retrovisor do carro e viu que ele estava pegando o celular bem escondido da bolsa dela. Quando ela viu a tamanha gravidade em relação àquilo. E, de fato, cortou um mal pela raiz. Eu tenho percebido muito que vocês estão bem antenados em relação ao que a OMS diz em relação ao que tem acontecido no mundo. Mas eu aposto que vocês nunca pararam para perceber o que ela diz em relação ao uso excessivo do eletrônico. Ela diz, por exemplo, que o permitido para que não ocasione danos ao cérebro de uma criança seria o máximo de 2 horas por dia. Eu já discordo em relação a isso. Por quê? Pensa comigo. Como você julgaria um adulto que saísse do trabalho todos os dias e parasse, nem que fosse meia hora, num barzinho para tomar uma cerveja? Mediante estudos científicos que o vício ao eletrônico ele é similar ao vício do alcoolismo, do alcoólatra. A gente precisa entender de uma coisa, que toda criança ou adolescente ela acaba usando excessivamente o eletrônico para fugir de algum problema ou por estar sentindo depressão, ansiedade. E de fato entender que muitas das vezes esse excesso vai ter uma queda no rendimento escolar. Mas calma, não a tal ponto de reprovar, porque a criança também ela é tão inteligente que ela sabe que se reprovar vai ser cortado pela raiz. Então, muitas das vezes, ela vai acabar escondendo, de fato, as horas verdadeiras que ela usa o eletrônico. Por isso que é tão importante a gente estar ligado em relação a quanto tempo e como o nosso filho usa isso. Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra, o medo à perda do celular já tem um nome. Foi dado ao nome ao medo de perder o celular, que é a nomofobia. No mais mobile, mais fobia. E esse medo, essa nomofobia, ela tem gerado uma grande angústia, ansiedade e depressão nas crianças, tendo totalmente uma mudança comportamental e o isolamento social. Mas o que me deixa mais triste é que esses eletrônicos eles estão se tornando cada vez mais babás eletrônicas. E o maior financiador dessa dependência são os próprios pais, comprando tablets, celulares e videogames de última geração. Eu estava numa padaria aqui de nossa cidade, na fila, quando eu percebi uma mãe com uma criança muito pequenininha e a criança vidrada no celular. E eu, sem me identificar como co-criador da Aventura na Fazenda, o maior evento de desenvolvimento socioemocional Kids, pude falar para ela sobre os males do excesso do uso do celular. E ela até parecia estar bem atenta, concordando com muita coisa. Mas no final veio a seguinte resposta. Eu não sei o que fazer nessas férias se eu tirar o celular dele. Infelizmente, essa mãe não sabe ser mãe. Infelizmente, essa mãe ela não sabe que o filho está viciado nessa droga. E por sinal, ela está codependente em relação a isso. Essa mãe, ela de fato, ela precisa de ajuda, como familiares precisam de ajuda com os viciados em droga. Mal sabe essa mãe
o mal que ela está fazendo para o desenvolvimento socioemocional do seu filho e na fase adulta. No Brasil, por exemplo, o Hospital das Clínicas em São Paulo, ele já trata a dependência do uso da tecnologia de forma similar ao tratamento de dependências a outros vícios, levando os familiares a programas emocionais, com reuniões semanais, tratamentos psiquiátricos e, em casos excessivos, o uso do medicamento. Na Espanha, por exemplo, as autoridades já implantaram esses programas para evitar e tratar o uso excessivo da tecnologia. A Alemanha ela já introduziu no seu programa educacional. Coreia, China e Singapura, elas tratam esse assunto como uma questão de ameaça à saúde pública, devido ao nível epidêmico observado. E a gente começa a entender então que o uso excessivo do eletrônico, ele nada mais, nada menos que é para suprir um vazio interno daquela criança. E segura esse código agora. Para mim, o maior prejuízo que a dependência ao eletrônico pode causar é o vazio da alma. E eu sei que em certos momentos sentimos um vazio existencial. E é exatamente nesse momento onde parece faltar sentido que se encontra o sentido maior, aonde transcende tudo isso, que é o uso excessivo do eletrônico. Léo, mas por favor, como que eu posso para mudar isso tudo? Por onde começar? Por onde que eu começo, Léo? Eu vou te explicar. Calma. Mas antes eu preciso que você compartilhe para o máximo de pessoas possível. Dessa forma, patrocinando esse vídeo de uma forma orgânica. E a maior quantidade de pessoas possam entender que talvez seja mais fácil do que a gente imagina. Muito mais fácil do que a gente imagina. O uso excessivo do eletrônico, ele rouba de nossos filhos a sensibilidade, a capacidade de amar, a empatia, a criatividade, enfim, a alma. E nós precisamos resgatar em cada detalhe isso tudo. Com a Aventura na Fazenda, seu filho resgata de fato o encanto de ser criança, de brincar, de caminhar por trilhas, de fazer atividades radicais, de interação com o próximo, experimentando novas experiências e novos sons, resgatando de fato como é bom ser criança.